assunto para falar de saúde. É que este é o mês marcado pela campanha Fevereiro Laranja, que alerta para o diagnóstico precoce das leucemias. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, só neste ano devem ser diagnosticados mais de 10 mil novos casos da doença aqui no Brasil. E nesta semana, o colunista do Grupo ND, Cacau Menezes, informou na internet que tem a doença. E para entender mais sobre esse assunto, nós recebemos o médico hematologista Fábio Benedetti. Boa tarde, doutor Fábio, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde. É uma doença de sangue, mas não é uma doença única? Isso. Muitas vezes, quando se ouve falar em leucemia, se pensa que é uma doença só. Mas, na verdade, esse é um grande grupo de doenças. Existem muitos tipos de leucemia, cada uma com o seu tratamento e com o seu diagnóstico de forma diferente. Quais que são esses tipos, doutor? Assim, existem algumas mais conhecidas, algumas mais graves? A gente divide em grandes grupos, que são as leucemias agudas e as leucemias crônicas. Que evoluem rápido, que a pessoa fica bastante debilitada. Essas a gente vai ter as leucemias linfoblásticas agudas e as leucemias mieloides mieloides agudas. Né? Por outro lado, a gente tem as leucemias crônicas também. E essas crônicas aparecem depois de uma certa idade. Então, provavelmente deve ser um desses tipos que ele tem. E é possível, assim, doutor, identificar, ter algum sintoma aparente desse grupo de doenças? Muitas vezes sim. Os sintomas das leucemias, na verdade, eles têm relação com a dificuldade de produção da medula óssea, com as falências medulares. Então, com isso, a pessoa acaba desenvolvendo anemia. Por conta da anemia, ela vai ter fraqueza, cansaço, indisposição, tontura. Pode desenvolver redução de plaquetas. Com isso, acaba tendo roxos, sangramentos pelo corpo. Hematomas no corpo. Isso. Pode ter alteração das defesas, ou para mais ou para menos, para mais não funcionantes, e com isso acaba tendo infecções de repetição. Concomitante a isso, algumas pessoas também desenvolvem febre, suador de noite, perda de peso e ínguas pelo corpo. Então, são sintomas bastante inespecíficos, né? Portanto, a gente tem que ficar bastante de olho, bastante atento para chegar a esse diagnóstico, porque quanto antes a gente descobre, mais tranquilo é esse tratamento. Até porque são sintomas fáceis de você perceber, né? No seu dia a dia, no seu próprio corpo, né? E aí procurar um médico. E como que é feito o diagnóstico, doutor? O diagnóstico depende do tipo de leucemia. O mais clássico é que seja feito com exame de biópsia de medula óssea. Alguns subtipos especiais, hoje em dia, a gente já consegue fazer através de exames de sangue, através de exames genéticos, nos poupando de ter que ir até o exame de biópsia de medula óssea. Mas esse é o exame mais clássico que a gente faz. Diagnóstico precoce. Remissão da doença, doutor? Ou tem que ter um acompanhamento para sempre? Sim, é possível a gente ter a remissão da doença. Dependendo do subtipo dessa leucemia, a gente consegue sim chegar à cura. Dependendo do subtipo, a gente não vai visar a cura, a gente não vai ser agressivo a ponto de tentar curar. Porque a gente tem armas muito boas que conseguem controlar essa doença. Então, dependendo do subtipo, a gente não chega à cura, mas a gente consegue controlar essa doença a ponto de que a pessoa pode ter uma qualidade de vida ótima e uma vida praticamente normal, sem que nem mesmo saibamos que ela tem leucemia após o controle dessa doença. As crônicas, na verdade, cada vez mais a gente se afasta daquele tratamento clássico de quimioterapia, de muitos efeitos colaterais, de vômitos, tem tratamentos mais modernos, de queda de cabelo. Então, os tratamentos mais modernos, hoje, a gente acaba usando muitas drogas imunobiológicas e terapias-alvo, o que é muito mais tranquilo para o paciente com tudo isso. Doutor, nós recebemos uma pergunta e é o seguinte: a leucemia, ela é hereditária? É verdade ou é mito? É mito. Ela tem uma base genética, mas é uma base genética adquirida. Ela não é passada na família de pai para filhos, por exemplo, genética neste ponto de vista. A gente sempre fala que o câncer, né, quando alguém da família tem um câncer, filhos, sobrinhos, todo mundo tem que ficar de olho e investigar. No caso, se uma pessoa tiver leucemia, então... Leucemia não tem relação familiar. Sim, isso é verdade para alguns tipos de câncer, mas para leucemia não.
E é interessante que essa relação com os tipos de câncer é sempre para o mesmo tipo de câncer. Certo. Por exemplo, tem várias vezes na família câncer de mama, então ela pode ter uma chance aumentada de ter câncer de mama. Tem que acender o alerta e Tem várias acompanhar. vezes na família câncer de intestino, então pode ser que venha a ter uma chance aumentada para câncer de intestino. Agora, se for um câncer de mama, um de pulmão, um de intestino, não existe uma relação genética para cânceres diferentes, porque cada câncer vem de um tipo diferente de célula. Tá certo. Muito obrigado pela sua Agradeço. participação aqui no Ver Mais. Até uma próxima, doutor. Muito obrigado. E agora tem a sua participação.